Já pensou apenas selecionar famílias e automaticamente o Revit gerar para você o detalhamento completo, com vistas de planta, cortes e 3D 100% automático? E essa solução vale para qualquer tipo de disciplina e qualquer família, sendo um elemento do Revit e você querendo detalhar, tá valendo. Nunca mais perca tempo criando detalhes de vistas um a um na mão. Opa, meu nome é Felipe do canal BIMcoder e o meu objetivo aqui é te ensinar a automatizar o seu Revit utilizando programação visual, aqui no caso com o Dynamo, Python e também inteligência artificial. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar do zero a criar uma automação, a criar uma rotina aqui do Dynamo para você selecionar suas famílias e ele gerar para você aí o que você quiser de vistas de detalhe, plantas, 3D, cortes, tudo apenas selecionando os elementos. Então a gente simplesmente vai selecionar. Então, por exemplo, vou selecionar todas as famílias aqui desse meu escritório e ele vai gerar para mim a planta de detalhamento desse escritório, vai gerar um corte AA e um corte BB e também vai gerar aqui, ó, uma vista 3D, ó. Essa vista 3D, ela já vai ter a section box aqui, a caixa de corte aplicada, que eu posso só fazer alguns pequenos ajustes e ela já vai ter a crop certinha alinhada com essa section box. Então, é um trabalho aí que eu iria demorar alguns minutos para fazer por ambiente ou por família que eu queira detalhar, que ele é feito aqui em apenas alguns segundos. Então, fica aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar passo a passo do absoluto zero a você chegar nesse tipo de solução aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, caso você nunca tenha trabalhado com o Dynamo, é abrir o Dynamo aqui no Revit, tá? O Dynamo ele já vem instalado com o Revit e para você abrir ele, você vai aqui em Manage aqui em cima, ó, ou gerenciar se você estiver com o Revit em português, e você vai lá para o lado e vai procurar aqui por Dynamo, tá? Clica aqui no Dynamo, ele vai levar alguns segundos para abrir e vai abrir a tela aí do Dynamo para você conseguir criar a rotina. Bom, aí quando você abrir o seu Dynamo, ele vai abrir uma tela semelhante a essa, tá? Pode mudar um pouco dependendo da tua versão do Revit, mas basicamente ele vai ter aqui esses dois botões aqui, o botão de abrir para você abrir uma rotina que você criou e o botão de New para você criar uma nova rotina, tá? Então eu vou clicar aqui em New e ele vai abrir para mim o workspace do Dynamo, onde eu vou colocar os nós para criar aqui o meu fluxo da minha automação, tá? A primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui vai ser criar um nó aqui, criar um botão para eu conseguir selecionar as minhas famílias, porque essas vistas elas vão ser geradas a partir das famílias. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é trazer essas famílias para dentro do Dynamo, tá? Para a gente conseguir trabalhar as geometrias, as propriedades que elas têm. Para a gente fazer isso é só clicar com o botão direito aqui do mouse e ele vai abrir essa caixinha de busca e você pesquisa aqui pelo nó. Pick Model Elements, tá? Se não aparecer esse nó aí para você, você pode escolher esse aqui que é o Select Model Elements, tá? Cuidado com esse S aqui no final que ele vai permitir você selecionar mais de um elemento, tá? Como é o caso aqui, a gente vai selecionar essa opção aqui, tá? Como eu tenho aqui já o Pick, eu vou clicar aqui nessa Pick Model Elements, tá? Aí com isso ele vai deixar você selecionar as suas famílias. Então eu vou clicar aqui nesse botão e eu vou aqui selecionar as famílias que eu quero criar o meu detalhamento, tá? Não importa as famílias que você selecione, desde que elas formem uma caixa na sua seleção. Não adianta, por exemplo, eu criar aqui clicar na cadeira, clicar aqui no vaso, que ele vai criar uma caixa envolvendo esses elementos aqui, tá? Então sempre você seleciona elementos que formam em uma caixa na sua seleção, tá? Clico aqui em Finish. E aí agora, se eu apertar F5, mudando aqui o modo, ó, você bota aqui o modo de execução manual. Se eu aperto F5, eu clico aqui nesse botãozinho aqui de Run, ele vai aparecer para mim as minhas famílias, tá? Se eu colocar aqui o mouse aqui em cima, ó, eu clico aqui nesse alfinete e ele vai mostrar para mim as famílias que eu selecionei, tá? Não tá aparecendo nada aqui do Dynamo, tá? Porque a gente precisa importar as geometrias delas, tá? Para a gente fazer isso, a gente clica com o botão direito aqui e vai pesquisar por Element Geometry, tá? Este nó aqui. E aí você vai conectar, ó, este nó nesse outro nó aqui, tá? Quando você fizer isso, ele vai trazer aqui para você, ó, a geometria dessas famílias, tá? Então, se você for aqui no cantinho, ó, clicar aqui para visualizar a geometria, ele vai deixar você navegar e aí você consegue verificar
justamente as famílias que você selecionou, tá? Nesse caso aqui eu acabei selecionando muita coisa, então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui de novo e eu vou simplesmente selecionar aqui algumas famílias. Deixa eu selecionar o piso aqui. Vou selecionar essas paredes aqui separadamente também. Opa, selecionei esse errado. Beleza, vamos ver se vai melhorar aqui pra gente conseguir visualizar melhor. Tá, melhorou um pouquinho. Show! Então tá aqui o meu escritório. Percebe que ele não vem com cor nem nada do tipo, tá? Ele traz uma geometria sólida mesmo, tudo cinza aqui, tá? Bom, aí agora que eu tenho essa geometria, eu preciso criar uma caixa que envolva essa geometria. Como assim? Pensa só, deixa eu só desabilitar aqui para a gente conseguir visualizar lá no Revit. Para eu criar uma vista 3D aqui, a gente seleciona os elementos e dá aquele comando do BX, né? Aí com isso ele vai criar essa caixa e aí você só ajusta aqui depois. A gente vai simular essa caixa, tá? Porque aqui na planta de piso a gente não consegue, né, dar um BX e ele colocar. Você tem que vir aqui com a crop, tem que ficar ajustando aqui certinho para caber na vista, né? Mas aqui no nosso caso do Dynamo a gente consegue simular, a gente consegue criar essa caixa aqui e aí colocar ela como crop aqui da minha planta. Então ficaria mais ou menos assim, né, com essa minha caixa. E eu consigo criar também como crop da minha vista 3D, tá? Então, basicamente a gente vai gerar essa caixa aqui, ó, que vai envolver todos os elementos da minha seleção, tá? A gente vai gerar essa caixa aqui. Para eu gerar essa caixa, eu posso pegar as geometrias sólidas aqui das famílias que eu selecionei, tá? Então, deixa eu habilitar aqui novamente. Eu posso vir aqui e dar um flatten para ele colocar isso tudo em uma lista de geometrias, ó. Ele colocou ali todas as geometrias em uma única lista. E aí eu vou pesquisar aqui pelo nó, que é boundingbox.by minimum volume, tá? É este daqui de baixo, beleza? Você vai clicar aqui. Ele aparece nas versões mais recentes do Dynamo. Eu não lembro agora de cabeça a partir de qual versão, mas se eu não me engano ali 2023, 2024 já tinha esse nó, tá? Então você vai usar esse nó aqui, beleza? Se você não tiver esse nó aqui aparecendo para você, aí você vai ter que utilizar esse nó aqui, ó, que é o Solid by Union. E aí depois desse Solid by Union, você vai usar um nó aqui, ó, que é o Bounding Box by Geometry, tá? Mas dependendo da complexidade das geometrias das suas famílias, pode ser que ele não funcione muito bem, tá? Então por isso que, de preferência, eu opto por essa solução aqui do by minimum volume, beleza? Então beleza, ó, ele criou aqui, ó, essa caixa aqui dessas linhas laranjas, mostra aqui para mim exatamente a caixa que eu vou usar para criar as minhas vistas, tá? Aí com essa caixa a gente pode partir para a criação de vista. Para eu criar uma vista 2D, uma vista de planta, eu vou clicar aqui no botão direito e vou pesquisar por Floor Plan by Level, tá? Isso aqui é um nó do Dynamo mesmo, beleza? Floor Plan by Level. Basicamente, para eu criar uma planta de piso, ele pede um level, tá? Então eu preciso indicar aqui para ele qual que vai ser o level, qual que vai ser o nível, né, que eu vou utilizar para criar essa planta de piso. Funciona basicamente como a gente faz na mão, né? A gente vai aqui em View, Floor Plan, e aí a gente indica aqui para ele qual que é o nível que eu quero criar de planta de piso. Funciona da mesma forma, tá? Para eu não precisar ficar escolhendo nível e tal, a gente pode puxar essa informação do nível da vista ativa, ou seja, a vista que a gente está trabalhando aqui na nossa rotina, tá? Para eu obter a vista ativa, eu vou chamar um nó aqui, ó, que se chama Current Document Current, para eu pegar o meu arquivo aqui do projeto. E desse Document Current, eu vou pegar o Current View, tá? Active View, perdão. Buscar aqui pelo Active View. Vou conectar aqui os dois e aí ele vai me mostrar aqui a minha planta de piso que eu estou trabalhando, que nesse caso é a planta aqui do térreo, tá? Bom, aí com essa planta de piso eu vou chamar aqui um nó que é o Get Level, element.getLevel, tá? Com esse nó aqui, ó, ele vai me indicar qual que é o nível de qualquer elemento que eu colocar aqui. Nesse caso, como eu botei uma vista, ele me indicou qual que é o nível dessa vista. Este nó aqui, ó, não sei se você está percebendo aqui esse óculos, ele é um nó personalizado que foi criado por mim e disponibilizado aí gratuitamente para vocês. Para você baixar esse nó, você vai aqui em cima em Packages, ó, e você vai aqui em Package Manager ou vai em Search for a Package, tá? Pode variar aí de acordo com a sua versão. Aí aqui você vai pesquisar pelo seguinte nó,
Você vai pesquisar aqui por Beancoder Nodes 2.x. Você vai baixar exatamente esse nó aqui, tá? Clica aqui em instalar, tá? Ele vai aparecer aqui para você instalar. Você vai baixar também o IroPython 2.7, ó. Este aqui, ó. Dynamo IroPython 2.7. Baixa este nó aqui também. Aí ele vai aparecer para você os meus nós personalizados aqui, ó, do Beancoder Nodes, que são bem interessantes, tá? Bom, aí com esse nível aqui a gente já pode criar a nossa planta de piso. Então vou clicar aqui em F5, ó, e ele criou uma planta de piso para mim com o nome de TR1. Se eu for aqui no meu Revit, ele aparece aqui exatamente o TR1, ó. Então beleza, ó. Só que percebe que tá um nome errado, né? Não é o nome que eu quero dar. E tá também sem estar aplicada a crop, porque a gente simplesmente criou essa planta de piso e ainda não fizemos as modificações, tá? Para a gente fazer as modificações, a gente pode primeiro aplicar uma crop, set crop box, perdão, você vai pesquisar aqui, ó, set crop box, por esse nó aqui, ó. E nesse nó, a gente vai aplicar a crop box na nossa vista que a gente acabou de criar. Então, a gente vai pegar aquela vista aqui, ó, que a gente criou, vai conectar aqui. E a bounding box vai ser justamente essa caixa aqui que a gente acabou de gerar. Então, você vai lá atrás e vai neste nó aqui, ó, do bounding box. E você conecta aqui. Quando você fizer isso, ele vai aplicar a crop na vista que você acabou de criar, ó. Nesse caso, ele não aplicou porque ela não está ativa. Se eu ativar ela aqui, a gente vai ver que ele vai aplicar ali corretamente como eu queria. Para você automatizar essa questão de habilitar a crop box, você vai em pesquisar aqui por crop box, set crop box active. Então, automaticamente, quando ele criar a sua vista, ele vai definir uma nova crop box e ele vai também definir a crop box dessa vista que você criou como ativa, tá? Então, aqui, ó, você pode fazer um processo contínuo, ó. Então, beleza, o primeiro fluxo, né? Criou a vista, definiu a crop. Agora, depois da crop definida, a gente conecta aqui em View e ele pergunta aqui is active, tá? Nesse caso aqui, eu vou chamar um nó chamado boolean e vou colocar aqui como true, como verdade. Então, automaticamente ele vai definir essa minha crop box como ativa. Eu também posso controlar a visibilidade dela, né? Então, quando a gente está aqui configurando uma vista, ó, a gente pode ocultar ou pode mostrar para aparecer aqui essa minha crop. Então, eu posso fazer isso aqui também. Eu posso pesquisar aqui por crop, ó, crop box, set crop box visible. Aí eu posso conectar aqui, ó, e posso dizer se eu quero deixar ou não. Então, eu vou botar aqui, ó, is visible. Eu vou deixar visível, então eu vou deixar como true. Se você não quiser, você bota aqui como false. Então tá. Criei aqui agora a minha vista de planta de piso, né? E a última coisa que está faltando aqui é a gente nomear ela, porque ela tá com o nome aqui TR11, não tá legal, né? Ele basicamente duplicou essa minha vista aqui, mas não renomeou. Para eu renomear essa minha vista aqui, eu vou chamar um nó que se chama setParameter by name, tá? Com esse nó aqui, a gente vai conseguir atribuir um valor de parâmetro a um determinado elemento. Nesse nosso caso aqui da vista, o nome dela está associado ao parâmetro aqui, ó, se você for ver, ao parâmetro viewName, ou nome da vista se você estiver com o Revit em português. Então você vai justamente colocar um novo valor aqui. Então eu vou aqui no Dynamo, eu vou colocar o meu novo valor. Para eu colocar um valor, eu vou chamar uma caixa de texto, que é o nó string, e vou botar aqui nome do detalhe, tá? Então vou até colocar isso aqui para cá, porque ele vai servir para as outras vistas também. E aí eu vou clicar aqui e vou colocar aqui valor nome do detalhe. O elemento que eu quero alterar esse nome vai ser a vista que eu gerei. Então eu vou clicar aqui em View, coloco aqui e nome do parâmetro eu vou indicar aqui para ele numa caixa de texto qual que é o nome do parâmetro. No meu caso, como está em inglês, o nome é viewName. Mas no seu caso, se estiver em português, aí você olha aí certinho, se eu não me engano, é nome da vista, tá? Ou com V maiúsculo aqui, tem que ser exatamente como tá ali no Revit. Então você coloca aqui em Parameter Name e aí ele vai alterar, ó, alterou o nome da minha vista para nome do detalhe. Se você for ver aqui na planta, ó, alterou para nome do detalhe. E aí com isso a gente fecha 100% a criação aqui da nossa vista de planta de piso, tá? Então viu que é um processo lógico aqui que a gente
basicamente cria essa vista aqui e a gente vai fazendo modificações conforme a gente quiser aqui nessa minha vista. Se você chegou até aqui nesse vídeo, já aproveita e dá um likezão aqui e se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, porque isso ajuda o vídeo a ser entregue para mais pessoas e é também um sinal para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo de automação do Revit, tá? Então dá um like aqui, leva aí 1 segundo para você fazer isso e ajuda bastante aqui o nosso canal a crescer. Bom, e agora que a gente criou a nossa planta de piso, a gente vai criar o nosso 3D. Para eu criar aqui o 3D, eu vou utilizar os meus nós do meu pacote, tá? Então você vai aqui, ó, em Beam Coder Nodes, aqui na library do Dynamo, e nós vamos aqui em Revit, e vamos lá embaixo em View, certo? Aí aqui em View, você vai utilizar este nó aqui, ó, que é o View 3D, ó, View 3D by Type Bounding Box. E aí a gente vai colocar aqui o que ele está pedindo. Bom, o View Name é o nome da vista que a gente definiu, né? Que é essa caixa aqui. No meu caso, eu vou colocar o mesmo nome da planta de piso, tudo bem. O View Type é o tipo da vista 3D que você está querendo criar, certo? Se você for numa vista 3D, toda vista 3D, 2D, ela tem um tipo, ó. No caso, esse meu tipo aqui, o nome dele é vista 3D. E aí, para facilitar a vida de vocês, eu tenho um nó aqui também, ó, dentro dessa pastinha, que se chama View Type by Name. Que você coloca aqui um nome do View Type. Então, no meu caso aqui vai ser vista 3D. E ele vai te gerar o View Type para você colocar aqui, ó. Pronto. E aí só tá faltando aqui a nossa Bounding Box, que é o que a gente gerou lá no comecinho, ó. Então, conecto aqui a Bounding Box, ó. E aí com isso, ó, bem facinho, ele vai gerar a nossa planta, a nossa vista 3D, ó. Então, se eu for aqui em 3D Views, ele gerou exatamente aqui a nossa vista do escritório. Pô, muito fácil, né? Esse aqui do 3D é super simples de fazer. Aí, se você quiser já aplicar a crop, ó, já deixar a crop aplicada aqui no 3D, você também pode usar este nó aqui, ó, que é o View 3D Section Box to Crop Box. Então, você só conecta aqui, ele já está tudo prontinho. Ele já vai fazer exatamente esse processo de colocar a crop encaixada aqui com a Section Box. Bom, agora para a vista 3D, são muitos nós que a gente utiliza para criar essa vista 3D, nos dois sentidos, tá? Eu vou copiar, vou colar aqui os meus nós que eu tenho, e esses nós aqui, ó, todo esse fluxo aqui, eu vou deixar para vocês baixarem aqui. O link do download vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Então você vai baixar esse arquivo aqui. Nesse arquivo você vai dar um Ctrl C, e você vai voltar aqui para sua rotina e vai dar um Ctrl V, tá? Então ele vai trazer aqui para ti todos esses nós aqui, tá? Você não precisa se preocupar muito com como que isso foi feito, tá? Eu posso até disponibilizar uma aula aqui para vocês ensinando a fazer isso passo a passo, mas essa é uma aula bem completa que já está lá no meu curso de Dynamo, o curso Método AutoRevit. Nessa aula eu ensino do zero a você criar qualquer tipo de corte que você queira criar em qualquer família, qualquer elemento do Revit. Então, se você está interessado a aprender Dynamo do zero, nesse vídeo aqui eu estou só te mostrando uma aplicação prática. Então, eu vou te mostrando, você vai seguindo. Pode ser que você entenda ou pode ser que seja um pouco difícil ainda para você. Mas se você quiser criar qualquer tipo de automação, criar qualquer tipo de vista, criar cota, criar prancha, tabela, o que você imaginar de automação, você pode criar aqui no Dynamo utilizando basicamente esse conceito aqui, utilizando esses nós. E lá no meu curso completo eu te ensino passo a passo, do mais absoluto zero, a você trabalhar com os nós e a você criar praticamente qualquer tipo de rotina. Tem vários exemplos práticos para te guiarem lá no curso também. Então, se você está interessado em aprender Dynamo, dá uma olhada aqui no link que está no primeiro comentário fixado aqui desse vídeo e se inscreve para o nosso curso de Dynamo, o curso Método AutoRevit. Bom, então voltando aqui, ó, com esses nós aqui, ó, que você vai baixar, vai dar um Ctrl C e vai dar um Ctrl V aqui na rotina, você vai fazer o seguinte, ó, ele vai ter um nó aqui, ó, que é o Bounding Box by Context Coordinate System, que você vai conectar a sua Bounding Box, tá? Que a gente gerou lá no comecinho, ó. Então eu conecto aqui Bounding Box. E aí você vai conectar aqui, ó, nos dois, ó, ele tem aqui criar corte A e tem aqui criar corte B. Você vai conectar essa Bounding Box aqui, ó, to Cuboid,
vai conectar aqui também, ó. Conecta aqui, beleza. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma conexão aqui. Ah, tá faltando aqui o nome, ó. Nesse caso aqui do nome, eu não coloquei o nome direto, porque como eu tô criando 2 cortes, eu preciso criar 2 nomes diferentes, né? Então, nesse caso, eu concatenei, ó, eu coloquei um sufixo AA, no caso do corte A, e coloquei um sufixo BB no corte B, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou lá no meu nome do meu detalhe, clico aqui, e vou conectar nos dois, ó. Conecto aqui, show. Conectei aqui no maisinho e vou conectar aqui no outro também, ó. Conecto aqui também, ok? Bom, aí você pode ajustar aqui o nome do parâmetro, né? Se o seu Revit for em português, nos 2 casos aqui, tá? No caso da vista 2D e no caso também da vista 3D. Mas você fazendo essas conexões, ele já vai rodar aí 100% para você, tá? Se você for aqui em apertar em Run, ele vai rodar aqui pra gente, ó. E ele vai gerar exatamente os nossos 2 cortes, ó. Corte AA e o corte BB. Se eu for aqui, ó. Aqui ele gerou de novo porque eu já tinha gerado no começo do vídeo, né? Mas ele vai gerar esses cortes para você exatamente no centro dessa caixa que a gente acabou de criar. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, tem alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou ser muito grato pela sugestão e eu vou te ajudar com a dúvida que você tiver, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal e dar um like nesse vídeo. Te vejo no próximo vídeo, até mais!